talvez não, também ele tinha o nome de Levi. Quando você vê na Bíblia escrito Levi também é Mateus. Mateus capítulo 10. Achamos? Observe se todos estão servidos de Bíblia, senão divida a sua Bíblia com a pessoa. Mateus capítulo 10. E chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos para os expulsarem e curarem toda enfermidade e todo mal. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes. O primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Lebeu, apelidado de Tadeu, Simão, cananita, e Judas Iscariote, o mesmo que o traiu. Jesus enviou-os, estes 12, e lhes ordenou, dizendo: não ireis pelo caminho das gentes, nem entrareis na cidade samaritana, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel, e indo pregar, dizendo: é chegado o reino dos céus. Curai os enfermos, purificai-os, os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebeste, de graça dá de graça. Não possuais ouro, nem prata, nem cobre, nem vossos cintos, nem alforjes para o caminho, nem tuas túnicas, nem alparcas, nem bordão, porque digno é o obreiro do seu salário. E em qualquer cidade ou aldeia em que entrardes, procurai saber quem nelas seja digno, e hospedai-vos aí até que vos retireis. E quando entrares em alguma casa, saudai-a. E se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Se porém não for digna, reverta para vós a vossa paz. E se alguém vos receber, e se ninguém vos receber, nem escutar as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo que no dia do juízo haverá menos rigor para o país de Sodoma e Gomorra que para aquela cidade. Queridos, estamos chegando aí no maior evento esportivo do Brasil, do mundo no Brasil. Copa do Mundo. É uma polêmica, se vai ter, se não vai ter. Gastou muito dinheiro, não gastou, mas eu não quero me prender a esses detalhes administrativos ou políticos. Eu quero chamar a atenção, queridos, poucos talvez aqui acompanham a jornada de um jogador de futebol. Primeiro ele tem que passar nas escolinhas de base, e ali algum especialista achá-lo, levá-lo para um time grande, e aí ele tem que se firmar como titular do time, para que o técnico da seleção possa olhar e chamá-lo. Então ele tem que passar por várias etapas. Ele tem que ser escolhido lá na base, escolhido por um time, e quando ele estiver nesse time, ele tem que ser escolhido pelo técnico da seleção, e ali ainda ele tem que ser escolhido para ser titular. Ele pode falar que os titulares são os escolhidos dos escolhidos. O texto que nós lemos, queridos, começa, a gente está fazendo a sequência do Evangelho de Mateus, quando eu estou aqui, e agora Jesus começa a falar sobre os 12. E nós já sabemos, é conhecido nosso, que havia algumas classes de pessoas que seguiam Jesus. Os seguidores, meramente seguidores, que até se inclui na multidão. Aí vinham os discípulos e depois vinham os apóstolos. E aqui Jesus começa a falar sobre os apóstolos. Jesus começa a descrever o que eles são, o que eles deveriam fazer, como eles deveriam fazer. E nessa noite, querido, que eu estou falando exatamente ao meu coração, ao seu coração, o tema do sermão: os escolhidos dos escolhidos. Vamos repetir o tema do sermão? Os escolhidos dos escolhidos. Mais uma vez, a gente que não falou, a gente falou antes, falou depois. Quando eu parar de falar, você repete. Fala assim: os escolhidos dos escolhidos. Querido, a primeira coisa que eu quero destacar no texto, que a gente vai ver logo no primeira palavra na minha versão, diz assim: e chamando os seus 12 discípulos. Queridos, Jesus tinha um grupo de discípulos. Daqueles discípulos, ele separou um grupo para uma tarefa. A esse que ele separou, ele chamou de apóstolos. Os apóstolos, a tradução da palavra, quer dizer
os enviados, aqueles que Jesus iria chamar. Queridos, a primeira coisa que eu quero falar dos escolhidos, que essas pessoas têm uma vocação. Cada pessoa que pegava a palavra aqui, eu comecei a ficar preocupado. Eu precisava começar a pregar meu sermão antes de pregar meu sermão. A primeira coisa que eu quero falar, queridos, que nós temos uma vocação. O que é vocação? Existem dois tipos de vocação. A primeira vocação é quando Deus chama alguém para o Evangelho. Quando você prega o Evangelho para alguém, é Deus que está chamando aquela pessoa. Quando a pessoa fala não para você, na verdade ela não está falando não para você, está falando não para Deus. Então a vocação para a salvação. É quando você evangeliza, entrega um folheto, quando você manda uma mensagem, quando você liga para alguém, quando você fala de Jesus para alguém, é uma vocação. Mas a vocação que estamos falando hoje, agora, é outra. É quando a pessoa já foi chamada do mundo, já se entregou a Jesus, e essa pessoa passa a ter uma outra chamada, uma outra vocação. Vocação para fazer um chamado, para cumprir uma missão. Ele é comissionado, ele passa a ser uma pessoa diferenciada. Mas pastor, ele é diferente porque ele é superior? Pastor, ele é diferente porque ele sabe mais? Pastor, por que ele é diferente? Porque sobre ele vai ter uma responsabilidade maior que de todos. Vou até te dar uma informação aqui. Talvez aqueles que são os escolhidos dos escolhidos são mais falhos do que muitos. Amém, igreja? São mais limitados que muitos. Se for colocar na balança a questão de pecado, pecam mais que muitos. Mas, meu querido, a Bíblia diz que Deus chamou as coisas loucas para confundir as sábias. Chamou as coisas fracas para envergonhar as fortes. É isso que a gente quer passar agora aqui. Se você olhar a lista de Jesus, dos 12, eram mentirosos, foram ladrões, foram pessoas enganadoras, eram pessoas de queixo duro, eram pessoas de gênio forte, mas foram eles que Jesus chamou. Se a gente pegasse essas 12 pessoas e hoje colocasse para ser membro de uma igreja, muitos falaram, o Pedro? Não, Pedro não. Olha, eu aceito João. Não, João não, João é filho do trovão. Não, João não, João não. Mateus, como que ele era cobrador de impostos, de repente até vem, né, porque ele sabe lidar com o povo. Então, queridos, desses 12, muitos não entrariam em nenhuma igreja, mas foram desses 12 que Jesus levantou a igreja. Queridos, a primeira coisa que eu quero falar, os escolhidos dos escolhidos, eles têm uma chamada especial. E essa chamada não é porque a pessoa é especial, é porque ela passa a ter uma responsabilidade especial. Deus passa a olhar para aquela pessoa diferente. Deus passa a cobrar aquela pessoa diferente. Mas eu quero dizer uma outra notícia, não muito agradável. Não muito agradável em questão de dificuldade, mas agradável em questão de resultado. Não é só Deus que vê os escolhidos diferentes. Satanás vê os escolhidos diferentes. Satanás persegue. Quando Satanás vai tentar o escolhido, ele tenta com toda a força que ele tem. Arma ciladas atrás de ciladas. O que eu quero falar, queridos, os escolhidos dos escolhidos. Vocação é chamado. Repita comigo. Vocação é chamado. Agora, olha para a pessoa que está do seu lado e pergunta para ela, você já sabe o chamado que você tem? Você já sabe o chamado que você tem? O que ela falou? Não respondeu, não? Tem que saber, queridos. Tem que saber. E o interessante, queridos, que é o seguinte: quando Deus anuncia o chamado, ainda que o óleo não tenha caído sobre a cabeça da pessoa, ainda que a pessoa não tenha sido reconhecida diante dos homens, mas Deus já começa a tratar aquela pessoa como a chamada, como a vocacionada. Aí às vezes, querido, eu não entendo tanta prova. Deus fala, eu já estou te tratando como você é. Se você assumiu ou não, o problema é seu, mas eu já estou te vendo assim. Se Deus fala, olha, você é chamado para ser levita, Ele vai te tratar como um levita. Você é chamado para ser missionária, Ele vai ser tratado como missionário, como pastor, como evangelista. O tratamento de Deus é conforme o chamado de Deus. Aí tem um versículo num outro contexto, mas que pode ser usado esse. A quem muito é dado, ficou fraco. A quem muito é dado, muito será cobrado. Eu fico pensando, irmã Suiane, irmã Silvana, tem gente que sonha ser pastor, fala, meu Deus do céu, ele não sabe o que é ser pastor. Agora,
Esse que fala contigo, meu servo, você vai ser pastor. Aí fica, aleluia. Rapaz, você não sabe o que é ser pastor. Você não sabe a dimensão de uma mentira de um pastor no mundo espiritual. Você não sabe um pastor sentar quando era para ele caminhar. A tragédia é enorme. O problema é imensurável. Não tem como se medir o problema que causa isso. Então, queridos, o que eu quero falar primeiro, a vocação, os escolhidos dos escolhidos, é uma vocação especial. Vocação é chamada. Segunda coisa que eu quero falar aqui nesse versículo, ainda no versículo 1, depois lá no versículo 8, diz assim: ora, aqui na versão está no versículo 1 ainda, chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre espíritos imundos para expulsar e curarem toda enfermidade, toda mal. Olha no versículo 8 agora. Jesus falando: curai os enfermos, purificai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. Queridos, todo vocacionado é capacitado. Repita comigo. Todo vocacionado é capacitado. Quem Deus chama, Ele dá autoridade. Quem Deus chama, Ele dá poder. Quem Deus chama, tem condições de curar. Amém, igreja? Amém. Quem Deus chama, tem condições de expulsar demônio. Amém, igreja? Amém. Porque jamais Deus vai colocar alguém na frente, uma linha de frente de batalha. Não vai dar condições para ele vencer a batalha. Todo vocacionado é capacitado. O interessante é que essa capacitação, queridos, Jesus começa no mundo espiritual. Olha, eu tenho poder para vocês expulsar todos os demônios. Qualquer manifestação demoníaca na sua vida, ou na vida do vizinho, ou opressão, você tem autoridade de Deus em Jesus Cristo para expulsar. Qualquer tipo de manifestação espiritual que não vem da parte de Deus, você é capacitado para expulsar. Quando Jesus te escolheu, tirou você do mundo, depois, entre os membros da igreja, Ele ainda te separou de novo. Ele te escolheu para você ser um referencial na luta espiritual. O diabo te vê diferente. As pessoas te veem diferente. Deus te vê diferente. Primeira capacitação, queridos, espiritual. Então agora vem aqui na minha mente uma das capacitações que Deus dá aos seus escolhidos. Lá em Mateus 24, começa a falar das dores, dos princípios das dores. Não sei quantos lembram que chega um momento que Jesus fala assim no sermão profético: se possível, enganaria até os escolhidos. Porque se possível, segura esse mistério, porque todo escolhido, todo chamado, ele tem discernimento de espírito. Amém, igreja? Amém. O escolhido, ele bate o olho, aí essa pessoa está mentindo para mim. Essa pessoa está me enganando. Essa pessoa está contando história. Porque o chamado é capacitado no mundo espiritual, meu querido. O chamado, meu querido, eu falo isso por experiência própria e por ver. Uma vez eu estava num lugar, chegou uma pessoa, passa hora um giro aqui na minha gravata. Para quê? Fiquei curioso, né? Não, senão o diabo puxa a gravata e me força. O que é isso, meu irmão? Passei porque ele pediu. Não, tá bom. Ei, meu querido, ninguém toca no escolhido de Deus. Amém, igreja? Amém. Agora imagine o escolhido dos escolhidos. Aquele que está na frente do exército. Aquele que recebeu autoridade sobre o demônio. Não tem como tocar em você. Não tem como. Certa feita também estávamos numa igreja. O pastor expulsou alguns demônios. E falou assim: olha, colocou a igreja em pé. Aí naquele pastor já esperava qualquer coisa. Vamos orar. Porque eu tive uma visão aqui, com um demônio indo lá na minha casa, tocando na minha família. Quê? Não, eu não sirvo esse Deus. Eu estou trabalhando aqui, um demônio pode ir lá na minha casa, azucrinar minha família. Aí toda a igreja chorou, arrependeu. Não, de jeito nenhum. Não é o Salmo 91 que diz: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu, não serás atingido. praga nenhuma, Chegará à tua terra. acabou. Como é que você é escolhido e a sua família não é protegida? Amém, igreja? Amém. Então os escolhidos têm autoridade espiritual.
Satanás tem que sair de retirada da sua presença. Tem que sair da sua presença, Satanás. Pessoas têm que ser libertas pelo poder de Deus através da sua vida. Mas não ficou só no mundo espiritual. Jesus falou, eu dou autoridade para vocês para curarem todo tipo de enfermidade. Qualquer enfermidade eu curo. Vocês têm poder para curar. Eu não lembro qual das minhas duas filhas mais velhas, não sei se foi o Eunice ou a Amélia. Eu tive um dia muito corrido, há alguns anos atrás, muito corrido. Eu cheguei em casa para dormir e uma começou a chorar com dor de dente. Mas chorava. Nós amamos nossos filhos, não amamos? As crianças chorando de madrugada, só a graça do Cordeiro. E chorava, e a pastora já estava em pé com ela. Ela disse, Jesus, eu falei desse jeito, Jesus, eu tenho que dormir, Jesus. Eu tenho que dormir. A falha foi até minha, embora às vezes está muito bala, muito doce. Mas Jesus, eu peguei uma colher com água, queridos. Jesus, essa colher não tem poder, essa água não tem poder para nada, eu sei disso. Mas em nome de Jesus, eu vou dar essa água para minha filha. Eu tenho que dormir, cura minha filha. Querido, minha filha tomou aquela colher com água. Parou a dor de dente na hora. Não era colher, não era água. É que Deus colocou sobre você e sobre mim autoridade sobre todas as enfermidades. Aleluia. Amém, igreja? É isso que Jesus está falando. Os escolhidos dos escolhidos são chamados para uma tarefa especial. Os escolhidos são capacitados com autoridade no mundo espiritual e no mundo físico. Aí não parou por aí. Aí no versículo 5, 6 e 7, Jesus mostra o objetivo. Olha o versículo 5 aí. Jesus enviou esses 12 e lhes ordenou dizendo, a minha versão é diferente, não ireis pelo caminho das gentes, nem entreis em cidade samaritana, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Jesus falou o seguinte, olha, vocês têm um público-alvo, vocês têm um grupo para ser alcançado. Não são pessoas de outras nações, não são samaritanos, só a casa de Israel. Não falem com ninguém, só preguem a casa de Israel. Mas hoje, nós somos os escolhidos. Quem é escolhido de Deus, levanta a mão aí. Glória a Deus. E a ordem de Jesus está em Marcos 16. Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Barbudo, cabeludo, rico, gordo, magro, pobre, mora na favela, mora na cidade. A ordem agora, o nosso público-alvo é toda criatura. É criatura, prega o evangelho. Ah, mas foi uma, duas, 3 vezes. A pessoa já aceitou Jesus 500 vezes. Prega o evangelho. O nosso público hoje, querido, se chama o mundo. Hoje o nosso público é qualquer pessoa que ainda não tem Jesus como Salvador. Nós somos chamados para evangelizar. Fomos chamados para pregar o evangelho. Primeiro objetivo, alcançar as pessoas. Qual é o primeiro objetivo, igreja? Alcançar pessoas. Ontem eu estava fazendo uma visita em uma casa. Eu achei interessante que a pessoa estava falando que tem algumas igrejas, respeito, ponto de vista delas, dessas igrejas, que estão construindo grandes templos, né? Templos gigantescos, né? Templo de Salomão. Uma outra denominação comprou várias fazendas e construiu uma cidade para a igreja. A ordem de Jesus não foi construir grandes templos, foi igreja. Façam catedrais, façam megas templos. Não falou isso. A ordem de Jesus é ide, pregar o evangelho a toda criatura. Ide, fazer discípulo. A ordem de Jesus é essa, é pregar o evangelho. E recebereis poder ao descer sobre vós, e semeis minhas testemunhas, até os confins da terra. Eu e você somos chamados com autoridade para pregar o evangelho. E o segundo objetivo, primeiro, público, toda criatura. Segundo, Jesus fala aos apóstolos, anunciai que o reino é chegado. A mensagem mudou hoje? Não. A mensagem é a mesma. O reino de Deus é chegado. Quem trouxe esse reino? Jesus Cristo. Quem é esse reino? Jesus Cristo.
É isso que nós temos que pregar. E o reino de Deus consiste no que, igreja? Salvação, sim, amém. Libertação, sim. Curas, ação social. O reino de Deus é isso, é paz para todos. É no céu, o reino de Deus chegou. Esse reino de Deus, diz uma passagem linda, se não me vai a memória, em Malaquias, se eu errei, me perdoe, que fala: nascerá sobre vós o sol da justiça. Falando de Jesus. É isso. A nossa mensagem é a mesma dos apóstolos. O reino de Deus está aqui. O reino de Deus não é só que Jesus cura, salva e liberta, mas Jesus prega o amor, Jesus prega a comunhão, Jesus prega a humildade e submissão. O reino de Deus é dos humildes. Eu tenho que pregar isso. Os escolhidos, vocação, capacitação, objetivos, público e mensagem. Mas agora, queridos, no versículo 9 e 10, uma coisa interessante. Não possuais ouro, nem prata, nem cobre, nem vossos cintos, nem alforjes para o caminho, nem duas túnicas, nem alpacas, nem bordão, porque digno é o operário do seu alimento. Queridos, a nossa igreja está completando 7 anos, agora em maio, pela graça, para a honra de Deus. Em 7 anos, Deus sempre pagou o aluguel da igreja de lá, que é onde eu morava. Viemos para cá, pagou o aluguel daqui, paga o aluguel daqui, paga o aluguel de lá. Sempre tive o que comer, o que vestir, sempre. Os escolhidos têm que aprender uma lição. Você tem que depender totalmente de Deus. Jesus fala: vocês vão fazer o meu chamado, não levem nada. Não contem com ninguém. Contem comigo, que eu vou suprir as necessidades de vocês. Eu vou bancar você. Eu vou dar condições de você fazer a minha obra. Eu vou sustentar a sua família, eu vou sustentar você, vou te dar sapatos, vou te vestir. O grande problema hoje, queridos, que muitos querem receber o chamado de Deus. Eu fiz o seminário e lá tinha a junta de missão, nacional e estrangeira. Aí evangelista, pastor Oliveira, missionária Lélia, Monique, sabe para onde o pessoal tinha muita vocação para ir? Ó, chegavam, o pessoal me contava, eu ria, mas era verdade. Chegava o presidente da junta de missão, o grupo de missão estrangeiro, falou: olha, Deus falou que eu tenho um chamado. É mesmo? É para onde? Para a Suíça. Maravilha. O outro falou: olha, Deus me chamou para ir para a Itália. O pastor falou: mas ninguém tem chamado para ir para a África, para a Índia? Não, tem que ir para os Estados Unidos. Eu tenho um chamado de Deus nos Estados Unidos. Tudo desse tipo. Queridos, porque lá tem conforto. Se você andar em São Paulo, no centro de São Paulo, ou no centro do Rio, tem pastor batendo cabeça. Estou exagerando, evangelista? Estou exagerando, pastor? Tem pastor batendo cabeça. Tem missionário evangelista para tudo quanto é lado. Um dia desses fui numa casa fazer uma visita. Até na casa da Geisa. A mãe da Geisa lá em Volta Redonda. Aí fui lá. Eu fiz uma oração e a família falou: olha, um dia desses teve o apóstolo Luciano aqui. Apóstolo Luciano, é. Qual igreja que é? Não, não tem igreja não. Ele é novinho, 21 anos, eu estou ruim mesmo. Estou com 45 anos, ainda sou pastor, que já é apóstolo com 21. O negócio está feio para o meu lado. Apóstolo é para você isso. Não é para você ir de casa em casa pedindo oferta, não. É para fundar a igreja, é para libertar pessoas. O que Jesus quer falar aqui é o seguinte: você quer fazer o meu chamado, quer atender o meu chamado, dependa exclusivamente de mim. Porque eu sou o dono da obra, e você sendo o meu obreiro, você é digno do salário. O texto que meu pai citava, eu sempre lembro do meu pai, Salmo 37, 25. Fui moço e agora sou velho. Mas nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar. Jesus fala isso: ó, não leve reserva nenhuma, não leve 2 roupas, não leve nada. Eu vou sustentar você ao longo da caminhada. Porque, meu querido, se você não tiver fé para sair da sua casa, você não tem fé para fazer mais nada.
Amém, igreja? Amém. Os escolhidos vivem na dependência de Deus. Aí Deus fala com Moisés e Moisés fala com o povo. Lá no deserto, quando estava quase saindo. Fala, durante 40 anos eu sustentei vocês. Os pés de vocês não incharam. Fiz uma viagem agora, cheguei em casa, assustei. Meu pé estava uma bola. Jesus, que é isso? Não, também fiquei sentado 4 horas direto, tem que inchar alguma coisa. Aí Deus fala através de Moisés, 40 anos no deserto. Os pés do povo não incharam no deserto. As sandálias não rasgaram. As roupas conservaram. Porque o povo estava na direção de Deus. Quando você está na direção de Deus, o sustento vem de Deus. Senhor, não estou pedindo deserto não. Você sabe. Mas queridos, quando a gente está no deserto, é hora que a gente come melhor. Lembrei agora, não sei quem foi nesse passeio. A gente estava num vento, Jesus. Nem cheiro de carne ele não sentia. Meu Deus, prova. E não sei qual das minhas filhas. Já viu, Célia, quando você não tem dinheiro, seu filho pede uma coisa que você não pode dar? Filho faz isso, né? Filho sempre faz isso. Quando você não pode, ele pede. A uma das minhas filhas falou, opa, dá vontade de comer churrasco. Eu falei, não faça isso com seu pai, não. Até chorei um pouco. De repente, passa um carro lá, pastor, vamos no passeio de barco? Não, cara. Olha, eu não tenho dinheiro nem para pegar ônibus, pegar barco, então você está brincando comigo. Vamos lá, pastor, vamos lá. Queridos, nem sei o nome da ilha mais. A ilha do arroz, a ilha do macaco. Dá uma ilha para cá, não sei. A ilha do algodão, praia do algodão. Queridos, fomos para lá de barco, 0800. Mônica, imagina o que tinha lá de almoço? Churrasco. Jesus! Quem vive da obra é sustentado pela obra. Porque o Senhor é fiel. Quer fazer obra? Depende exclusivamente. Mas para terminar, eu ia continuar o sermão, mas o Jesus é muita coisa, uma noite só, Jesus, vou parar aqui. Do versículo 11 a 15. Quando você entra numa casa, como que você faz quando você entra numa casa? Eu geralmente, quando eu entro numa casa, principalmente que eu não tenho muita intimidade, não conheço, se você não faz isso, comece a fazer isso. Eu entro numa casa e falo assim, paz esteja nessa casa. Jesus nos ensina, se lá não tiver ninguém merecedor da paz, o que acontece? Volta para você. Aí Jesus falou, olha, vocês vão entrar numa casa. Se tiver pessoas dignas de ouvir a minha palavra, se for alguém de Israel que quer ouvir a palavra, entrem, preguem e abençoe aquela casa. Se porventura vocês forem numa casa que ninguém receber, você sai daquela casa, bate o pé, para que a poeira seja testemunha contra elas. E Sodoma e Gomorra terá mais misericórdia no juízo final do que aquela casa. Queridos, para fechar, o que isso significa? Então, quando Deus me deu isso, eu tentei mudar a palavra que Ele me deu. Mas Jesus, essa palavra não, Jesus usou outra palavra. É essa. Os escolhidos dos escolhidos. Ele tem, a presença dele tem um peso aonde ele entra. Aonde você entra, qualquer que seja o lugar, a sua presença muda a atmosfera, muda o clima, muda o mundo espiritual. Amém, igreja? Amém. Aonde você pisa é fogo puro. Aonde você pisa tem uma legião de anjos botando demônio para correr. Aleluia. Creia nisso, é Jesus quem fala. Que os apóstolos tinham autoridade para entrar numa casa e a casa ser abençoada. Mas também eles tinham autoridade para amaldiçoar aquela casa. O que eu entendo? Que aonde está o escolhido, a bênção, a manifestação da glória de Deus. Não tem como um verdadeiro escolhido que está na presença de Deus entrar no lugar seu mesmo. Eu fui no churrasco, no futebol que o tio da Marcela me chamou. Como que é engraçado na presença do crente, né? Foi lá, o William me chamou, pastor, estou jogando futebol, vem aqui. Fui lá. Queridos, os homens lá mordiam a língua, não falavam palavrão. Só porque eu estava lá, pastor, falaram, mordia a língua.
Eu nunca vi tanto marido fiel. Olha, nunca traí minha esposa. Que bom, que bom. Que bom que você não trouxe sua esposa. Que bom, maravilha. Aconteceu um caso, queridos. Hoje ele ainda não está na presença. Estava desviado. Hoje ele está desviado, mas na época ele tinha voltado. E ele desviado. Volta Redonda, não sei quantos conhecem Volta Redonda. Fica 45 minutos de Barra do Piraí. E quando o cara está na gandaia, na bebedeira, para ele qualquer coisa é diversão. Viraram para ele, alguns conhecem ele aqui, o Marilon. Fala para ele assim, estava no mundão, bebendo todos. Fala para ele assim, vamos lá em Barra do Piraí, que lá vai ter uma festa, comida de graça. Ah, vamos embora, comida de graça. Entraram no carro, foram lá para Barra do Piraí. Só que tem que a comida de graça era no centro de Macumba, era um churrasco, uma feijoada no centro de Macumba. Queridos, e estava aquela batucada. Aquela batucada. Quando ele colocou o pé no portão, parou tudo. Fez um silêncio. Tudo, parou tudo. E veio um homem de branco, não é Jesus não, tá, gente? Na direção dele. Falou, sai daqui agora. Aí todo mundo olhou um para o outro, um já meio chapado, um olhou para o outro. Eu falei, você não pode entrar aqui. O que você está fazendo aqui? Quem te trouxe aqui? Foi ele. Por que você trouxe esse cara aqui? Vai embora. Você não pode ficar aqui. Aí os caras falaram, rapaz, que confusão que você arrumou aqui já, rapaz? Você está devendo quem aqui? Rapaz? Eu nunca vim aqui. Nunca vim aqui. O cara falou assim, olha, você não pode entrar aqui. Porque o grande lá de cima não quer que a gente toque em você. Vai embora. Enquanto ele não saiu do portão, não voltou o movimento, queridos. Escolhido. Aonde ele entra, faz diferença. Aonde ele está, faz diferença. Pode ser o lugar mais sinistro, o mais tenebroso. Ele entrou, a luz brilhou. Ele entrou, o Espírito Santo se manifestou. Minha mãe, quando engravidou do meu irmão, minha mãe foi parecida um pouquinho com a pastora Flor. Ela engravidava, não sabia que estava grávida, pensava que era um monte de doença. E minha mãe engravidou do meu irmão mais velho. E ele, o médico não achava, ainda mais naquela época, meu irmão vai ser 47, então, há mais de 47 anos atrás, a tecnologia era zero. Minha mãe só passando mal, vomitando, e o médico tinha falado que ela não podia ter filho, então ela nunca imaginou que era filho. Foi num lugar, foi no outro. Aí alguém falou para meu pai assim, olha, tem um médico aí que é muito bom. Eu acho que a pessoa incluiu uma sílaba a mais do médico, não era médico. Chegou lá, não, vamos lá, o cara é bom. Aí chegou lá, né? Meu pai já era evangélico, lógico, era diácono da igreja, eu ia ser diácono, minha mãe evangélica. Eles começaram a estranhar que o médico, a pessoa estava de branco, mas não tinha nenhum instrumento na mão. Era uma sala, mandou ela sentar numa maca, ele andava para um lado, para o outro. Meu pai está aqui, mas não vai pôr a mão, não vai examinar, não vai ser nada. Aí o médico andou para um lado, para o outro, aí saiu. Voltou. Aí meu pai já estava embucado aqui, já estava até com medo. Né? Deve ser até uma doença grave. O cara parou e falou assim, o que vocês são? Nós somos evangélicos. Por favor, vai embora. Vai embora. Não te falar que eu sou? Não. Não sou médico. Não sou médico. Sou outra coisa, eu não sou médico. Fui embora. Ele era médico. Ele adivinhava as coisas. Meu querido, eu escolhi. Nem Satanás não vê a sua vida, amém, queridos? Amém. Nem Satanás consegue ver a sua vida. O único que te sonda e te conhece é Deus. Porque eu quero terminar esse sermão falando, você é escolhido, tem uma responsabilidade sobre você, tem sim. Mas eu quero dizer para você que aonde quer que você esteja, há um peso, porque a sua presença está ali. A atmosfera muda. As coisas mudam. Potifar, no livro de Gênesis, ele diz o seguinte, a Bíblia diz que Potifar reconheceu que Deus abençoava a casa dele, Potifar, por amor a José. Ele reconheceu que era Deus. Faraó, quando Moisés começou a ser usado para fazer aqueles milagres, aquelas pragas, ele reconheceu que era Deus que estava no Egito. Deus destruiu o Egito com a presença do povo.
Sabe o que Deus falou? Eles prenderam o meu primogênito. Eu vou matar o primogênito deles. Meu querido, em Zacarias, quem toca em nós, toca na menina dos olhos de Deus. Os escolhidos, que é uma vocação especial. Os escolhidos, que é uma capacitação no mundo espiritual e no mundo físico. Esses são os objetivos. Pregar toda pessoa. E pregar que o reino é chegado. Ele tem que ter uma dependência total de Deus. Depender só de Deus. Não é de força humana, não é de braço humano, depender de Deus. E por fim, tem que entender que aonde ele entra é a manifestação da presença de Deus. Queridos, há muitos escolhidos de Deus nessa noite. Eu quero que você entenda isso. Deus te escolheu para uma missão, para uma tarefa. Chegue na sua casa hoje, eu quero deixar isso como tarefa para você. Fala, Senhor, o Senhor me escolheu só para ser membro da igreja. O Senhor me escolheu só para me salvar. Não é que me salvar é pouco, não. O Senhor me escolheu. O Senhor me escolheu porque tem uma missão para mim. Só para terminar, não sei, nem a última vez que eu contei esse testemunho, se é que eu contei esse testemunho aqui, devo ter contado. O meu sonho era ser jogador de futebol. E, modesta parte, no gol, na linha não, na linha era uma água. Até tristeza de me ver jogando na linha. No gol eu era um excelente goleiro. E meu pai falou, o que você quer de presente? Eu quero fazer um teste no Voltaço. Quero fazer um teste, até as pessoas falam, pastor Camargo, leva o seu filho que tem futuro no futebol, leva o seu filho. Mas aí eu comecei a sentir um cansaço, uma dor no peito. Aos 12 anos meu pai me levou no médico. Pressão alta. 18/12. Falou, meu seu filho não pode nem varrer. Se ele varrer, ele infarta. Aí eu falei com o médico, não, eu vou ficar parado no gol. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Não é assim. 14 anos, 12, 14 anos. Ah, então você fazer musculação, ficar forte. Fisiculturista. Fui na academia. Não, beleza. Tranquilo, meu pai ia pagar. Tá, mas faz exame médico. Pressão, 18/11. É, Jesus. Bom, 18 anos. Aí começaram a falar, ó, João, você é chamado para ser pastor. Começaram a falar. Eu falei, meu Deus, eu não quero ser pastor. Eu via como meu pai passava. Uma vez que eles jogaram uma pedra na minha casa, com um bilhete, dizendo o seguinte, seus negros, macacos, vão embora, a gente não quer vocês aqui. A maioria da igreja era negra. Você vê uma criança de 9 anos ler um bilhete desse, você assusta. E meu pai não precisava, queridos. O dízimo do meu pai, que ele trabalhava na Telege, era maior que o salário dele. Então meu pai não precisava. Mas ele fazia aquilo. Ele subia a pé, fazia visita. Meu pai era tão ousado que ele chegava em fevereiro e falava assim, quem não foi visitado por mim ainda esse ano? Ninguém levantava a mão. Vai ver 300 membros. Vieram os 18 anos. Chegou a hora de servir quartel. Ah, vou virar militar. Segundo grau completo, naquela época, segundo grau era uma coisa muito chique. Técnico de eletrônica, formado com boas notas. Opa, na hora que eu falei, mesmo assim eu fiz academia. Imagina o pastor Camargo, 27 anos mais novo, 78 quilos, malhado, sarado, tá? Era mesmo, era, não era, pastor. Depois que eu conheci ela, eu também engordava. Fui me apresentar. Quando eu vi no meu currículo, eu disse, o que? Eu quero técnico de eletrônica? O cara nem pediu exame médico. Já mandou passar quem já se apresentou no quartel, sabe como que é isso, né? Tem a turma que fica de cueca, aí vai pro exame, depois vai. O cara falou assim, não, pode ir pra lá, você vai ficar. Eu sou maravilha. Mas lá no fundo, eu não quero ficar no quartel. Meu irmão falava assim, meu irmão civil, meu irmão falava assim, quartel é bom para você virar homem. Você fala, rapaz, eu já sou homem. Eu vou virar homem no quartel, eu já sou homem. Mas na hora, doeu o coração, eu assim, chamei o cara, chamei os médicos, eu falei, doutor, eu não posso servir não. O médico olhou assim para mim, eu não posso servir, tem pressão alta. Ele riu, mas eu tenho pressão alta. Chamou o cabo, rapaz, ele tem pressão alta. Não,
mandaram a ferir. 18 de novo. Mandaram embora. Entrei para o seminário. Naquele ano que eu entrei para o seminário, não teve vestibular. Entrei sem vestibular. Amém. Entrei para o seminário. No último ano, exame médico. Só, quem não estiver bem de saúde, não se forma. Ah, o senhor não faz brincadeira comigo. 3 anos estudando. No 4º ano, não vou passar. Faz brincadeira. Não, pode ser, não pode ser. E aí, estava no 9 de abril, o seminário foi em São Paulo. E meu pai tinha, eu lembro direitinho como se fosse hoje, meu pai tinha marcado o exame 5 horas da tarde no hospital, no edifício Cecisa 2. Eu acho que era no 5º andar, eu lembro que era tudo no 5. E eu jogando minha bola lá, correndo, jogando bola. Meu pai falou, João, o exame médico. Assim, nossa. Tá, o campo, eu entrei correndo, tomei um banho. Aí já fiz roupa correndo, desci correndo. Aí lá no 9 de onde eu morava, dá para você ouvir o ônibus. O ônibus está vindo. Aí desci correndo, o ônibus estava passando desse lado, ele parou, entrei no ônibus. Sentei, chegamos lá na vila, cheguei lá na vila. E só desci com o homem me atender. Olhei no relógio, 10 para as 5, corri, cheguei no elevador, eu tinha acabado de subir. Nossa, subi a escada correndo, que danado. A moça estava puxando a bola, não, eu sou o paciente aí, João da Silva Camargo Júnior. Ah, ó, você estava fechando aqui, velho. Não, pode entrar. Esse exame é para quê? Para o seminário. Vamos aferir a pressão. Não sei. Olha, doutor, como o senhor me liberar aí? Não, vamos aferir a pressão. Jesus, aquele dia eu nunca suei tanto. Ele olhou para mim, não vá. Aí ele foi de novo. Aqui quando aperta o braço, tá nervoso, né? Você até respira mais fundo. Aferiu a primeira vez. Ele olhou para mim, esvaziou, fechou, olhou de novo, olhou para mim e falou assim, você pratica algum esporte? Falei, não, só campeonato. Não pode ser, cara. Aí eu já comecei até a ficar triste, eu já vou buscar minhas coisas. Sua pressão deu 11 por 6. O quê? Não pode. Aí eu falei, não, pode ser de novo aí. Aferiu de novo, 11 por 6, 3 vezes. A sua pressão é de atleta, é de criança. O que eu quero dizer com isso? Quando Deus tem um plano para você, meu querido, não tem doença que te pare. Não tem problema que te pare. Deus é contigo. Os escolhidos dos escolhidos. É chamado por Deus, é sustentado por Deus, é guiado por Deus. Amém, igreja? Às vezes você pode estar com um problema na sua vida. Ele não resolve, ele não deslancha, porque você não está atendendo o chamado que Deus tem para você. Deus está esperando você atender o chamado, para ele liberar toda a bênção sobre a sua vida. Amém? E estamos chegando ao final do nosso culto. E ainda não tivemos nosso